Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Liderança, inteligência emocional, mentorização, equipas multidisciplinares e comunicação são características apontadas como essenciais para um treinador de elite no futebol. O que falhou neste remake da relação entre Jorge Jesus e o Benfica? O que se sabe sobre os motivos para o divórcio dignificam as duas partes? Connosco temos Jerry Silva, juiz-árbitro dotado e autor do livro Treinador de Elite, Quem És? Muito obrigado, doutor Jerry Silva, por este regresso ao jogo económico. Já tinha cá estado connosco em outubro para falar um bocadinho deste livro e dos propósitos deste trabalho. A verdade é que, tendo em conta aquela que foi a novela da saída de Jorge Jesus do Benfica, achámos que seria interessante tê-lo de novo cá no programa para falarmos especificamente deste caso concreto. O que eu começo por lhe perguntar é o que é que falhou, à luz de todos os conceitos que podemos ler no livro Treinador de Elite, Quem És?, que o doutor lançou no final do ano passado. À luz desses conceitos, o que é que falhou na liderança de Jorge Jesus no Benfica para que acontecesse o desfecho que todos assistimos? Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigado por este renovado convite, é sempre um privilégio estar convosco no Jornal Económico, um voto de especial de um ótimo ano, não só para os presentes, mas para todos aqueles que acompanham o Jornal Económico. Relativamente à questão que coloca em concreto e à saída do Jorge Jesus, é evidente que nós nos vamos, pelo menos eu irei pronunciar, exclusivamente e em função das notícias que têm vindo a público e procurando fazer aqui uma peneira entre aquilo que indiciariamente é informação e contra-informação, porque vai-nos dizendo a sensibilidade e a experiência que desde a véspera da saída e nos dias seguintes assistimos aqui quase que de forma muito dissimulada a respostas e contra-respostas, portanto cada uma das partes Certo. a querer defender a sua posição para sair o menos chamuscado possível. Do ponto de vista daquilo que foi a investigação que foi feita e também aquilo que verti no livro, é evidente que hoje em dia o treinador da elite e o treinador enquanto profissional de uma concreta área do futebol profissional está numa posição cada vez mais fragilizada. Eu vou responder concretamente a alguma pergunta, mas Sim. acho que é importante fazer este introito. E está cada vez mais fragilizada, porquê? Porque mesmo em ligas que normalmente eram ligas em que se verificava uma relação laboral muito mais estabilizada, como por exemplo a Premier League, nós estamos em janeiro, portanto estamos com sensivelmente a meio da época e já assistimos a 7 ou 8 mudanças de treinador. Em Portugal ainda não terminamos a primeira volta e há clubes que já vão no seu terceiro treinador. O que é que isto significa? Significa que nós que normalmente olhávamos para o treinador como o elo mais fraco e sujeito essencialmente a uma orientação resultadista em função dos seus resultados, aquilo que verificamos é que impõe-se aqui uma análise além resultados, porque, como é óbvio, e pegando no exemplo português, um treinador, um clube que em 14 jornadas tem 3 treinadores, isso significa que cada treinador fez, por média, 5 jogos. 5 jogos é um macrociclo de um mês. É evidente que o que é que tem que se colocar aqui como acento tónico? Não é necessariamente ou exclusivamente a vertente do resultado que está aqui em causa. Há todo um conjunto de outros elementos que, na minha perspectiva, vão sendo cada vez mais frágeis, cada vez menos trabalhados e que deixam os treinadores numa posição mais frágil, salvo o plenário. No que diz respeito, em concreto, à saída de Jorge Jesus, há aqui, do ponto de vista da análise do treinador e destes elementos que são abordados aqui no livro que eu publiquei, ou uma dissertação, há aqui 3 ou 4, essencialmente 3 aspectos que terão que nos ressaltar de imediato. O primeiro deles tem a ver com o modelo de liderança. Um segundo tem a ver com a composição das equipas multidisciplinares e aquilo que terá sido ou não o relacionamento entre o treinador, o seu diretor desportivo e depois a estrutura societária que define quais são os princípios que pretende perseguir para o futebol profissional. E um terceiro elemento extraordinariamente importante que tem a ver com a comunicação. Comunicação essa que, do ponto de vista daquela que é a relação, e eu faço aqui um parênteses, não tenho em relação a Jorge Jesus, do ponto de vista do treinador,
qualquer rebuço em considerar um treinador, naturalmente, um grande treinador com um percurso desportivo que merece o máximo respeito. Mas, do ponto de vista daquilo que é a liderança, do ponto de vista daquilo que é a comunicação, do ponto de vista daquilo que é a sua inteligência emocional, nomeadamente na relação que tem com terceiros, seja por via da aptidão social, seja por via da empatia, é evidente que seria uma incoerência absolutamente irreversível da minha parte considerar Jorge Jesus um treinador de elite. Porquê? Porque qualquer um de nós consegue ver, nomeadamente ao nível da comunicação e ao nível da sua inteligência emocional, fragilidades gritantes. E é evidente que tudo isso, todo este conjunto de elementos, depois, são elementos que estão entre si absolutamente interassociados, que são indissociáveis. Porque eu, quando lidero, eu, quando eu tenho um ato, quando eu, numa conferência de imprensa, tenho uma determinada intervenção, eu estou a manifestar uma forma de liderança. Mas não estou só a manifestar uma forma de liderança, estou também, do ponto de vista do desenvolvimento da minha inteligência emocional na relação com terceiros, a desenvolver ou não vertentes de empatia ou de aptidão social. Esta comunicação que eu tenho quando faço uma conferência de imprensa é uma comunicação que há de ser analisada não só na relação que eu tenho com os jornalistas quando estou a responder, mas também na relação comunicacional que daí possa resultar com os meus jogadores, com o meu diretor desportivo, com a minha estrutura, com os meus adeptos, e depois, se eu quero ou não utilizar essa comunicação para atingir determinados fins. Eu creio Doutor que, Sherry, peço desculpa, deixe-me só alargar um bocadinho também o debate, e falou desse aspecto da comunicação, que é um aspecto muito importante, e eu gostaria precisamente de perguntar ao João Marcelino se consideras que este aspecto da comunicação foi fundamental para que se desse este desfecho. Eu acho que é também, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu acho que é um fator extremamente importante e, portanto, subscrevo as palavras do professor Gerry sobre a importância da comunicação e da inteligência emocional, se bem que no caso, digamos, daquilo que foi o falhanço do Jorge Jesus, e foi um falhanço, tenho que pôr, como analista, em primeiro lugar, sobre a mesa, o facto de ele não ter conseguido resultados. Ou seja, isso é a coisa mais importante que falhou na ligação, nesta segunda ligação de Jorge Jesus com o Benfica. Ou seja, ele prometeu, quando chegou, toda a gente se lembra das palavras dele, que o Benfica iria jogar 3 vezes mais, iria arrasar. Ora, tudo isso se consubstanciou em títulos zero e, portanto, essa é a principal causa, para mim, do falhanço dele. Segundo, Mesmo com o apuramento para a segunda fase da Liga dos Campeões, João? Mesmo com o apuramento para a segunda fase da Liga dos Campeões, que é extraordinário e importante do ponto de vista financeiro, mas que não é um título, não é? Também se pode pôr assim, ele conseguiu esse apuramento e foi importante, eu reconheço, mas também ele tinha falhado o apuramento direto, que foi conseguido pelo Sporting e pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui podemos olhar isso com um copo meio vazio e meio cheio. Depois também perceber que o Jorge Jesus foi contratado numa determinada época com um outro presidente e que não é provavelmente também o treinador deste presidente, nem o treinador que o Benfica pretenderá para aquilo que será uma política nova desportiva no futuro a curto prazo. Eu tenho a minha íntima convicção de que quais fossem os resultados que Jorge Jesus conseguisse esta temporada, que não iria ser o treinador do Benfica a partir de junho do próximo ano. Dito isto, acho que sim, voltando ao campo da comunicação, basta comparar com aquilo que é hoje o modelo de referência dessa área em Portugal, que é o Ruben Amorim, claramente, para perceber que Jorge Jesus está muito longe daquilo que é um treinador de elite nesse ponto de vista. Vejamos também, se quisermos ir do ponto de vista internacional, o que é que vale, por exemplo, Pepe Guardiola e Jürgen Klopp nessa matéria, ou Nagelsmann, ou outros treinadores, como o Carlo Ancelotti, que é da mesma geração de Jorge Jesus, mas que é muito melhor. Eu acho que, aliás, deste divórcio, não querendo também estender, deste divórcio entre o Benfica e Jorge Jesus, acho que deve surgir uma profunda reflexão sobre aquilo que Jorge Jesus quer para o futuro. Ele anunciou claramente que quer treinar durante mais 10 anos. E eu não tenho dúvidas que ele, do ponto de vista técnico e de direção da equipa, será um bom treinador, já os resultados falam por ele, do ponto de vista daquilo que é o seu relacionamento com o grupo de trabalho, com os jogadores, mas não só, com toda a gente que trabalha à volta. Eu tenho múltiplas referências, enfim, de fontes absolutamente fidedignas, que ele é um treinador que se mete em todas as áreas e que não respeita
até do ponto de vista médico, do ponto de vista, digamos, das responsabilidades das pessoas que estão à volta dele, ele acha que sabe um pouco de tudo, e eu acho que ele devia afunilar um bocadinho mais. Aquela questão das equipas multidisciplinares que o Jerry Silva falava, não é? Exatamente, e que, portanto, se trabalham com ele, são pessoas que ou não têm competência Claro, tem que se confiar. Tem que ser afastado, ou então têm que ser respeitadas. É tudo isso que faz Exatamente. hoje em dia. Não é só uma boa estrutura de direção de uma equipe de futebol, é uma boa estrutura de direção de qualquer empresa, mas sobretudo também no caso do Jorge Jesus e digamos, nesta gota d'água em que surgiu, digamos, a separação definitiva entre ele e o Benfica, perceber que nenhum general pode vencer uma guerra se não tiver a confiança dos seus soldados. E o Jorge Jesus, como nós temos repetido as provas disso, falha muito nesse relacionamento com os jogadores. Os jogadores hoje sempre foram, mas hoje cada vez mais, são pessoas que bem preparadas do ponto de vista cultural e com mais mundo, e tem que ser respeitado. E o Jorge Jesus insiste em tratar as pessoas. Isso há múltiplas provas de vídeo, até do Benfica, por exemplo, com o Lucas Veríssimo e com outros, em que ele, porventura, não respeita, não ouve, não trabalha a equipa, e isso é cada vez mais fundamental. Ele vai ter que refletir sobre isso antes do próximo desafio que decidir aceitar. E essa é uma deixa muito interessante para introduzir o Nuno no debate. Nuno, fica aqui um bocadinho a sensação com esta saída do Jorge Jesus do Benfica, que faliu por completo a relação entre o treinador e os jogadores. Fica também a sensação de que foram um bocadinho os jogadores que empurraram o treinador para fora do clube. Isto é admissível num clube com uma gestão que se quer profissional a todos os níveis, em todos os departamentos? Olá, Zé Carlos, eu estava a ouvir o João a falar e estava a concordar mentalmente e estava a concordar até com a cabeça, que é uma coisa que eu nem sequer devia fazer, mas estava a concordar por uma razão muito clara. Para mim é a falência daquilo que é o clube em si. É impossível um clube profissional dar espaço a que eu digo mero treinador, consiga interferir nos outros trabalhadores da empresa, ou seja, no departamento médico, no departamento financeiro, o que quer que seja. Isso não é os sintomas de uma empresa a funcionar como deve ser. E, portanto, o João dizia, o general e os soldados, os jogadores. Eu acho que até que o treinador nem sequer é o general da empresa. Portanto, há alguém que deveria estar acima do treinador, que toma uma série de decisões de coordenação de todos estes departamentos que estávamos a falar. E, portanto, isso é um sintoma de que o Benfica não está a ser gerido como um clube orientado para os resultados desportivos de sucesso. Porquê? Porque se deixa que um treinador interfira com o departamento médico, que interfira com outras questões que lhe estão fora daquilo que é a sua alçada e é aquilo que está fora daquilo que é o seu pay grade, como se costuma dizer, então tudo está mal de raiz e há muita coisa que tem que mudar. Eu deixava só mais uma nota em relação à questão da comunicação, que eu também achei muito interessante. O José Mourinho, quando está a ganhar, é um comunicador fantástico, mas o José Mourinho, quando está a perder, é um arruaceiro, e isso os jornais ingleses não lhe perdoam, os jornais espanhóis não lhe perdoam, os jornais italianos não lhe perdoaram. Portanto, a ditadura do resultado não é só naquilo que é o próprio Ruben Amorim. Se o Ruben Amorim começar a perder, vai deixar de ser um gênio na comunicação. E os adeptos também não vão gostar disso, e os próprios jornais vão lhe cair em cima sempre que ele disser alguma coisa mais errada. Portanto, a ditadura dos resultados a isso obriga. O que eu acho é que a estrutura dos clubes tem que estar lá para aguentar essas mudanças de temperamento, essas mudanças de discurso ou essas mudanças de registro. Os clubes têm que estar lá para, com o seu profissionalismo, aguentar isso em nome de um projeto que foi criado e foi pensado e planeado de raiz. Se isso não existir, o clube não tem grande margem para conseguir, de forma consistente, aceder à Liga dos Campeões, aceder aos 50 milhões de euros que isso representa e conseguir planear a sua próxima época e as suas próximas épocas com tranquilidade. Dr. Jerry, e de facto o Nuno estava aqui a falar deste aspecto da estrutura do clube e como é que a mesma deve, de certa forma, impor que haja aqui um respeito da parte do treinador relativamente àquelas que são as várias áreas e as várias valências. Compreende-se que Jorge Jesus tenha sido uma aposta muito, muito grande. De facto, foram gastos em termos de contratações, de valor de contratações, foram gastos cerca de 130 milhões
de euros em época e meia, que foi mais inclusivamente do que o valor que a Benfica SAD gastou com contratações para Rui Vitória, que esteve 3 épocas e meia no Benfica. Como é que um clube deve, de facto, conseguir impor aqui alguma estrutura e alguma hierarquia para que as coisas funcionem de forma correta? Algumas notas sobre essa matéria e também no seguimento das duas anteriores intervenções. É evidente que quando nós dizemos que o treinador de élite é um treinador de élite que tem pelo menos estes instrumentos que resultam desta dissertação, esta dissertação, apesar de incidir sobre aquilo que é o treinador de élite, eu diria que é uma dissertação transversal. Porquê? Porque quando nós analisamos o treinador está integrado numa estrutura e essa estrutura societária também há de ser uma estrutura societária que há de obedecer a princípios de liderança, há de obedecer a princípios de inteligência emocional, há de obedecer a princípios que permitam ou não a definição dos seus modelos de organização internos e da composição das suas equipas multidisciplinares, e também é uma estrutura que está sujeita a uma comunicação. Ou seja, da mesma forma que nós dizemos o treinador de elite, no âmbito desta investigação, deve ter um determinado modelo de liderança, deve ter uma inteligência emocional, mentorização, ter muita atenção e muito cuidado com a composição das equipas multidisciplinares, uma comunicação de élite. Mas este treinador está integrado numa estrutura essa que tem que obedecer a esses mesmos princípios e, portanto, é absolutamente essencial dizer assim, perante um líder como Jorge Jesus, que liderança é que existe no clube? São lideranças compatíveis ou incompatíveis? São lideranças capazes de se adaptar, de se moldar à situação e aos objetivos ou não? Do ponto de vista da inteligência emocional e da comunicação, o clube segue uma determinada comunicação e tem um determinado objetivo em termos de empatia ou de aptidão social e de motivação, coincidente ou não com este treinador. Porquê? Porque depois, quando nós analisamos a composição das equipas multidisciplinares, nós percebemos que há, ao nível da composição das equipas multidisciplinares, necessariamente uma ponte que é feita entre a estrutura que é supervisionada ou hierarquicamente dominada pelo treinador ou a sua equipa, mas depois há que haver aqui uma ponte entre o treinador e a sua equipa e a estrutura societária ou a administração. E normalmente essa ponte é feita através de quem? Através do diretor desportivo. E este diretor desportivo, normalmente é este diretor desportivo, também ele, no seu relacionamento, está sujeito com o treinador, por um lado, a mecanismos de comunicação. Porquê? Porque se os canais de comunicação não forem primeiro coincidentes e não forem de forma aberta, naturalmente que se perde comunicação e que se vão criando hiatos nesta comunicação e neste relacionamento. E depois há aqui outra questão que tem a ver com aquilo que no livro resulta do denominado ciclo ODA, que é observar, organizar, decidir e agir. E o treinador no seu dia-a-dia tem que observar, tem que organizar, tem que decidir e agir. Mas também tem que organizar, observar, decidir e agir da mesma forma que a estrutura societária tem que o fazer. E o Dr. João Marcelino fazia referência ao treinador do Bayern, e o treinador do Bayern recentemente teve uma intervenção absolutamente deliciosa, porque ele dizia o seguinte: se tens grandes qualidades táticas, mas não és bom na gestão humana, nunca traz êxito. E, portanto, nós hoje em dia, nas relações que temos, seja de treinador, seja de administrador, seja de um chefe de redação, nós estamos essencialmente e num primeiro momento a trabalhar relações humanas e relações comportamentais. E a partir desta capacidade de relacionamento humano e relacionamento comportamental é que tudo o resto se vai desenvolver. O Arsène Wenger dizia também numa intervenção interessantíssima que teve, que eu meço a probabilidade do meu êxito pela qualidade das relações que eu tenho no meu balneário. Ou seja, se as relações, a capacidade de relacionamento e o humanismo e a gestão comportamental funcionar em pleno no meu balneário, a partir daí eu tenho probabilidades de tudo o resto poder desenvolver-se com qualidade. Isso não funcionando natural. E nós, sem entrarmos em detalhes, sem melindrar quem quer que seja, e em função daquilo que temos, não usando nenhuma informação privada, também com algumas de fontes que naturalmente dou como absolutamente fidedignas, vamos esquecer essa parte e vamos analisar aquilo que nós vemos. E quando nós vemos uma intervenção de Jorge Jesus, nós conseguimos encontrar a antítese de tudo isto. Desde logo porque vemos uma comunicação centrada no eu, não a nós. Nós não conseguimos ter uma intervenção de Jorge Jesus em que vejamos manifestações de empatia ou de aptidão social. Não vemos isto.
E, portanto, a partir daí, tudo o resto, numa era cada vez mais exigente e cada vez mais humanizada, apesar de nós vivermos num esclavagismo material, em que cada vez mais o futebol é virado para o rendimento, mas é virado para o rendimento tendo sempre por base o seguinte: seres humanos, sejam os jogadores, sejam os treinadores, sejam os médicos, sejam os roupeiros, e portanto, se estas relações num primeiro momento não funcionarem, tudo o resto vai Nada acontecer. funciona, não é? Doutor, muito obrigado por ter estado connosco e por ter-nos ajudado a perceber um pouco daquilo que são as relações dos treinadores com a estrutura que os circunda. Muito obrigado então por estar connosco neste regresso do Jogo Económico. Contamos consigo naturalmente para outras análises e para outros temas. Muito obrigado, doutor Jerry Silva. Eu é que vos agradeço. Muito obrigado. Agradeço e continuação de muito êxito e muito sucesso no próximo ano para todos. Muito obrigado. Já a seguir passamos então para as escolhas dos nossos comentadores.